boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma live, mais uma noite, estamos ao vivo para falarmos um pouco da Palavra de Deus e para exaltarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manatiel, boa noite, graça e paz do Senhor. Irmão Cícero, paz do Senhor, meu irmão. Boa noite. Vamos já fazer uma oração para continuarmos aí a nossa live. Espalhe a notícia, vão convidando aí algumas pessoas para participar. Irmão Alisson, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração para darmos início, propriamente dito, né, nossa live. Hoje nós temos como assunto a última carta das 7, lá do Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia. Então, hoje nós vamos encerrar essa sequência sobre as cartas do Apocalipse. E nós vamos, desde já, vamos fazer uma oração para nós darmos continuidade, né? Deixa eu fixar aqui, Esté, paz do Senhor, boa noite. Vou fixar aqui o assunto, né, de hoje. A carta à igreja em Laodiceia. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Muito bom nós podermos falar sobre a palavra de Deus. Laodiceia é a última carta do Apocalipse. Graças a Deus. Já convido você para a oração, feche seus olhos, vamos orar e pedir mais e mais a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Peço oração por mim e por minha casa, em nome de Jesus. Oremos. Deus amado e glorioso, neste momento de oração, nós queremos, meu Deus, entregar a Ti mais e mais a nossa vida. Agradecemos pelo que Tu tens feito, Senhor, pelos livramentos, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Somos gratos a Ti, meu Deus, pois Tu tens cuidado de nós e das nossas famílias, meu Deus. Que o Senhor tome a frente de tudo para que possamos mais e mais enaltecer, engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs que já estejam conectados e também aqueles que ainda irão se conectar conosco, Senhor. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, paz do Senhor. Bom, nós vamos louvar o Senhor com um hino antes de nós começarmos o assunto sobre a carta. Então, louve a Deus. É um hino, eu considero ele muito bonito, Atrai Meu Coração, do Nani Azevedo. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa nessa noite derramar mais e mais graça sobre as nossas vidas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor.
atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa atrair o nosso coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Tu és minha vida, tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, Santo Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor sempre seja o tudo para a nossa vida. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bom, nós vamos começar o nosso assunto. Hoje nós iremos estudar aqui um pouco a última carta do Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia. Então, fazendo aquele apanhado geral, como sempre faço no início, todas as cartas têm 7 pontos em comum. E isso facilita para compreender a estrutura da carta, né? Irmã Regina, esse louvor é muito bonito mesmo. Deixa eu aproveitar aqui, esse Instagram é meio assim, mas vamos lá. Aqui está apresentando que estão conectados o Arthur, a Natiele, a Esther, o irmão Cícero, a irmã Regina, a irmã Silene, a irmã Sabrina, a irmã Cássia e o irmão Hélio. Glória a Deus. Então, a paz do Senhor para todos, para todas, e sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui na live da comunidade cristã Missão de Fé. Continuando, todas as cartas têm 7 pontos em comum. Isso facilita para compreendermos a estrutura de cada uma dessas cartas. Vamos lá. Primeira coisa em comum, todas as cartas são direcionadas, elas são escritas para o anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor local. O pastor ali, o supervisor, né, o dirigente da congregação, ele vai ser chamado como o anjo da igreja. Agora vamos lá. Cada uma dessas mensagens tem uma descrição abreviada para aquela congregação. E essa descrição abreviada vai ser tirada do capítulo 1, quando João ele vem a ver, a contemplar o Cristo glorificado. Então, nós estamos acostumados com essa estrutura e se lermos no capítulo 1, nós vamos ver ali que
tem a visão do Cristo glorificado que João ele viu. Jesus vai dizer a cada uma dessas congregações, na sua carta, eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras. Todas as mensagens têm uma palavra de louvor e uma palavra de censura, ou somente uma palavra de louvor, ou somente uma palavra de censura. Pode acontecer. Todas as mensagens também, Cristo lembra da sua vinda e o que há de acontecer, a conduta individual de cada pessoa. Cada pessoa, ela será responsável pelos seus atos, pelas suas obras. Cristo vai lembrar aí da sua vinda e o que cada pessoa vai receber como retribuição. Cada carta também vai ter a expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E cada uma das cartas também traz promessas para os vencedores, aqueles que irão vencer. Então nós vamos hoje, estudar sobre a carta a Laodiceia. Quem escreveu as cartas e todo o Apocalipse? João, o evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho e o mesmo que escreveu as 3 cartas, as epístolas universais. Então, a dupla Sérgio e Hélio, do Paraná. Paz do Senhor, meu irmão. Glória a Jesus. Seja muito bem-vindo aqui. Um abração também virtual para vocês, Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Que Deus abençoe a você e a todo o Paraná, representado aí pela sua pessoa. Glória a Jesus. Então vamos lá. Carta à igreja em Laodiceia. A palavra Laodiceia significa literalmente que pertence a Laodice. Que pertence a Laodice. Era uma cidade construída próximo ali de um rio chamado Lico e era famosa pelos seus amplos muros. E Roma, assim como a capital do Império Romano, ela estava ali cercada de 7 montes. A cidade de Laodiceia. Ela se chamava antes Diosópolis, era a cidade de Zeus. Zeus ele tinha um culto muito forte lá na cidade, que antes era chamada de Diosópolis. E quando o rei Antíoco II veio conquistando ali aquela região da Ásia Menor, ele chegou na cidade e todas as outras cidades ele destruiu, ele colocou abaixo, não deixou nenhum tipo de estrutura, mas quando chegou lá em Diosópolis, ele viu ali que aquela cidade era diferente. E sua esposa, que é Laodice, ela gostou da cidade. E ela pediu a Antíoco que rebatizasse aquela cidade de Laodiceia em homenagem à sua própria pessoa, Laodice. E então Antíoco ficou em um grande dilema. Porque imagine, se uma cidade ela traz o nome do seu deus, Diosópolis, a cidade de Zeus, do Deus supremo do Monte Olimpo, é porque essa cidade ela é muito ligada à idolatria. Ela é muito ligada ao seu Deus. E de repente chega um homem estranho, conquista a cidade pela força e diz que vai mudar o nome dessa cidade. Então, Antíoco II ficou em um dilema. Muda o nome da cidade para agradar a sua esposa ou pega ali uma discórdia, uma briga com toda uma cidade que colocou o nome em honra ao seu Deus. E aí a história mostra o que ele preferiu, Ele não quis arranjar encrenca com a sua esposa. Ele preferiu ali arranjar uma contenda com os moradores da cidade. E ele vai rebatizar a cidade de Laodiceia, que pertence a Laodice. Ela foi ampliada, ela foi melhorada. E o apóstolo Paulo, a Bíblia vai nos trazer que ele pretendia chegar a Laodiceia. Ele se esforçou para que o evangelho chegasse ali em Laodiceia. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia,
e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então ele se esforçou a favor do evangelho em Laodiceia, mas ele comenta aqui que os irmãos nunca o viram, nunca contemplaram o rosto do apóstolo Paulo. E aí ele vai, de repente, escrever também para aquela cidade. Vamos lá, Colossenses também, capítulo 4, do 13 ao 16. Pois, Paulo falando, eu lhe dou testemunho de que tenho grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola, a carta lá para os Colossenses, ele vai dizer, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, leia vós também. Então havia esse costume de as cartas elas serem circulares. Era direcionado a uma congregação e ali a carta era lida em várias outras congregações. Então ele vai dizer, essa carta que eu estou escrevendo para vocês, Colossenses, envie para ser lida lá na igreja dos Laodicenses. E a carta de lá, agora não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Laodicenses. Se Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses, nós não sabemos. Mas ele vai dizer, a carta que vai ser lida lá, também seja lida aí em Colossos. É o que ele vai dizer. Então a cidade ela foi completamente destruída por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. E o povo se orgulhava porque não precisou da ajuda de Roma para reconstruir a sua cidade. Uma cidade grande, mas os moradores contribuíram para que a cidade fosse reconstruída. Aquela cidade ela era um grande polo industrial, era, vamos dizer assim, quem mais exportava lã negra. Era a única cidade da região que tinha lã negra. E aí era quem ditava a moda, né? Com vestidos, com roupas, túnicas feitas com lã negra. Eles tinham lá vários rebanhos de ovelha com o pelo escuro, com o pelo negro. E eles se orgulhavam disso, porque a lã não era tingida. Era uma lã negra natural. E eles se orgulhavam disso. Lá também havia um centro oftalmológico que cuidava ali da visão das pessoas. Olha como era avançada essa cidade. E ela era a cidade mais rica da Ásia Menor. Só que as riquezas dessa cidade, proveniente da sua lã, de todo o trabalho que fazia ali, fez com que esse ambiente de prosperidade refletisse em uma apatia espiritual para a congregação. Muito séria mesmo a situação daquela congregação. Vamos ler o nosso texto. Pega aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 14 até o 22. Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 14 até o 22. É a última carta das 7. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o 22. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, rico estou e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mais na frente eu vou explicar que a palavra correta aqui não é nem infeliz e nem coitado. A palavra correta aqui é desgraçado, certo? Mais na frente nós vamos ver isso. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, prata para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez.
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Jesus. E essa é a terceira carta. Ou melhor, a sétima carta, né? A terceira no capítulo 3, a última carta agora do Apocalipse. Essa carta, ela gera preocupação nas pessoas por causa do seu conteúdo. Se você prestar atenção, não há nenhum louvor, né? Nenhuma palavra boa para essa congregação. Ela só tem censura. Então, alguns colocam como que esse texto reflita a imagem da igreja dos últimos dias, certo? Então, a gente não tem como assegurar isso, né? Porque eu acredito que o conteúdo da carta irá trazer melhor uma descrição dos crentes, individualmente falando, não de congregações, mas dos crentes. Porque acontece de crente se enquadrar completamente no texto aqui dessa carta. Então vamos lá, versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo, ele é o Amém. Ele vai dizer que ele é o alfa, mas também ele é o ômega. Ele é o princípio, mas também ele é o derradeiro, ele é o último. E ele é a consumação de todas as coisas. Assim como o Amém é utilizado para encerrarmos uma oração, uma fala, uma expressão, uma pregação, assim também o Amém, como Jesus Cristo, mostra que ele é a consumação de todas as coisas. Todo o plano da salvação, toda a história humana converge para ter o seu Amém em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, vai dizer: Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Cristo, está o sim. Portanto, é por ele o Amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, Jesus, ele é a consumação de tudo. Quando ele está lá na cruz do Calvário, ele dirá: está consumado. Consumou ali o projeto, a obra de salvação. Então, Jesus diz para essa igreja: olhe, eu sou o final de tudo. Vocês têm que despertar, porque eu sou o final de tudo. E além de ser o final de tudo, Jesus diz: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Entendamos, em uma das cartas, Cristo diz: eu sou o verdadeiro, eu sou a verdade. A verdade. Mas aqui ele está dizendo que é a testemunha fiel e verdadeira. E parece a mesma coisa, mas não é. Cristo é a verdade? É. Mas também ele é a testemunha verdadeira. Agora, por que Cristo é a testemunha verdadeira? Bom, primeiro, Cristo, ele testemunha dos céus. Ele testemunha de Deus. Em João, capítulo 18, versículo 37, vai dizer assim: Disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É o que Jesus vai dizer. Então, primeiro de tudo, ele testemunha do céu, da verdade de Deus. Mas ele, Cristo, também é a testemunha verdadeira. Lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, encontraremos assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, na lei de Moisés, uma só testemunha não podia testemunhar, apresentar ali o seu testemunho contra alguém.
precisava ter 2 ou 3 testemunhas. Mas isso falando-se de testemunhas terrenas, corruptíveis, porque Cristo ele não é corruptível. Então ele sozinho pode ser a testemunha fiel e verdadeira. E por que Cristo se apresenta para a igreja de Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira? Para asseverar, para assegurar que o que ele está dizendo é verdade, quando ele fala para aquela igreja: você não é o que pensa ser. O testemunho de Cristo é verdadeiro. Em 1 João 5:9 vai dizer: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Então, se aceitamos testemunhos dos homens, das pessoas da terra, quanto mais nós precisamos receber Jesus, ele vai dizer para aquela igreja: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. O que eu estou testemunhando de você é verdade, igreja. É isso que Cristo está querendo dizer. O que eu estou testemunhando acerca da sua congregação, acerca dessa congregação em Laodiceia, é a verdade. E vai dizer, ele é o princípio da criação de Deus. Cristo é eterno. Eterno. Existem algumas seitas aí que apresentam Jesus Cristo como sendo uma criatura, um ser criado. Mas isso é mentira. Não condiz com a verdade da Escritura Sagrada. Cristo é eterno. Em João 8:58, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Antes que Abraão existisse, eu sou. É o que Jesus vai dizer. E em Apocalipse 22:13, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus, ele é eterno. E ele também é o criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. O verbo era Deus. É o que a Bíblia vai dizer. É o que o original grego irá dizer também. Ele é Deus. Ele estava lá, mas ele também é Deus. Faz parte da Trindade. E quando que Jesus estava lá? Logo no início, a Bíblia já abre apresentando o verbo, a palavra de Deus em ação. Gênesis 1, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse uma palavra poderosa, disse Deus: haja luz, e houve luz. Ali testifica que Cristo estava ali no princípio da criação. Louvado seja o Senhor. Capítulo 1, 15 e 16. Paulo escreve que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém e amém. Bendito seja o Senhor. Ele é o princípio da criação de tudo, de tudo. E Cristo se apresenta para essa igreja como aquele que pode também criar novas todas as coisas, aleluia. Bendito seja o Senhor. Para essa igreja morna, Cristo é a verdadeira testemunha que desmascara os falsos crentes, mas também é o princípio da criação. E assim como ele criou lá no princípio alguma coisa de nada que existia, ele, Jesus, pode pegar uma congregação que está morna e recriar, fazer algo novo, transformar aquelas pessoas em novas criaturas. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 15. Versículo 15 vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Essa é
A mornidão espiritual, igreja, é algo que tem acometido muitos crentes hoje. Mornidão espiritual, apatia, conformismo com o estado em que se encontra. Em Mateus 24:12, a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que tem acontecido hoje. O amor das pessoas pelas coisas espirituais tem esfriado. As pessoas têm ficado mornas, não estão avivadas na presença do Senhor. Jesus ele vai dizer em Lucas 9:62 que ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Qualquer pessoa que põe a mão no arado, que começa na obra do Senhor e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Essa pessoa é reprovada para o reino do Senhor. E o que tem acontecido hoje são pessoas mornas, que estão vivendo um cristianismo nominal. As pessoas estão em um formalismo apenas, pensando que porque têm uma Bíblia e congregam em um lugar já é o suficiente, mas de forma nenhuma. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, o profeta diz: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Como é que está o teu temor ao Senhor? É porque alguém diz que tem que ser dessa forma? Isso é um formalismo. Ou é porque dentro do teu coração realmente nutre o desejo de temer a Deus, o desejo de buscar a presença do Senhor? Porque ele vai dizer aqui, o profeta: esse povo, diz o Senhor, honra-me com os lábios, mas o coração está distante. E quantas pessoas hoje, infelizmente, estão dessa maneira, estão dentro de uma congregação, louvando a Deus, abrindo a boca, mas o coração está longe do Senhor. Isso é formalismo, isso é mornidão espiritual. Aleluia. Em Malaquias, capítulo 1, versículos 7 e 8, o profeta diz, o Senhor falando através da boca dele: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você pode dizer, isso aqui é no contexto do Antigo Testamento, que as pessoas tinham que levar para o templo, dali das suas crias, ou do fruto da terra. E muitas vezes as pessoas não queriam levar o que tinha de melhor, e levavam ali, olhavam para o rebanho e diziam, não, vou levar esse daqui, porque ele é coxo, o Senhor não vai se importar. Mas Deus está dizendo que ele se importa. Qual é o tipo de serviço, qual é o tipo de oferta que você está apresentando a Deus? Como que você está apresentando a tua vida para Deus? É integralmente ou é somente em partes? Deus não quer receber apenas frações da tua vida. Ele te quer por inteiro, corpo, alma e espírito. Bendito seja o Senhor. Nada menos que isso agrada a Deus. Para Deus só agrada o tudo. E quando não se oferece o tudo, é porque a pessoa está morna espiritualmente. É porque a pessoa não está mais sentindo dentro de si o ardor do Espírito de Deus, do Santo Espírito. Aleluia! Glória a Jesus! Você tem que sair da situação da mornidão. Nós não podemos nos encontrar como morno, porque Jesus diz, estou a ponto de vomitar os mornos da minha boca. Aleluia! Essa não é uma situação que agrada a Deus.
A pessoa oferece as coisas pela metade, oferece as coisas com defeito para o Senhor. Ah, irmão, mas eu não levo nenhum tipo de animal para sacrificar. Lógico, o contexto hoje é outro, mas eu estou falando da tua vida, estou falando dos teus recursos, estou falando das tuas forças, do teu coração, da tua mente, do teu entendimento, como você está se apresentando perante Deus. O que você está oferecendo para Deus é o melhor das tuas forças, do teu tempo, dos teus recursos, ou é apenas o que sobra? Porque é isso que Deus está repreendendo ali Israel, na época de Malaquias. Vocês estão oferecendo pão imundo sobre a minha mesa. Oferece ao teu príncipe para ver se ele aceitará. Isso é um indício de uma letargia espiritual. As pessoas estavam indiferentes. Mateus capítulo 22, Jesus ele fala sobre uma ceia e convida as pessoas para ir para a sua ceia. Mas aí as pessoas vão dizer, não, Senhor, eu estou muito ocupado, eu não posso ir. Eu vou para o meu campo, eu vou para o meu negócio, eu casei agora, eu tenho que cuidar do meu casamento, não posso ir. Mas Deus, Ele não quer saber disso. Ele quer a primazia. Ele quer o que você tem de melhor. É isso que Jesus quer. Nada menos que o melhor agrada a Deus. Porque Deus, quando Ele te abençoa, Ele dá o melhor. Deus, quando Ele derrama bênção sobre a tua vida, Ele derrama do melhor que Ele tem. Então não queira barganhar com Deus. Ofereça o seu melhor para o Senhor. E Ele vai dizer, eu estou a ponto. Quem dera fosse frio ou fosse quente, porque morno não serve. Por que não serve? Versículo 16. Assim porque és morno, e não és quente nem frio, vou a boca. Isso é uma reprovação do Senhor. E quando se fala de reprovação, acredito que o exemplo mais claro que podemos ter na Bíblia é de Saul. Ele foi escolhido por Deus. Foi Deus que mandou Samuel ungir o rei. Mas no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1, diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus rejeitou Saul. E cuidemos para que Deus não nos rejeite também. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Cuidemos. Lembre-se da carta em que Jesus vai dizer, ao vencedor de maneira nenhuma riscaria o seu nome do livro da vida. Porque se Jesus riscar o nome, é a reprovação de Deus. Perto de Laodiceia havia fontes de água termal. Era água mineral, mas era morna. E as pessoas rejeitavam aquilo dali, não queriam beber aquilo dali. Era um desgosto, se a pessoa bebesse, podia até vomitar. E é isso que Jesus está utilizando como parâmetro e também como uma metáfora para que a igreja em Laodiceia entenda o que Cristo está dizendo. Eles conheciam muito bem essas fontes termais de Laodiceia. Sabe que ninguém gosta de tomar água morna. E Jesus está dizendo, assim como é um desgosto para a pessoa que está com sede e de repente bebe água morna, também esse desgosto Cristo está sentindo com aquela igreja que está espiritualmente morta. Qualquer condição espiritual seria mais promissora, porque os mornos são aqueles que ainda têm parte com o mundo e por isso que são rejeitados. Porque o morno, ele pensa que está tudo bem. Ele não quer mudar. Ele acredita que está tudo tranquilo, está tudo bem com a sua vida espiritual. E ele não quer mudar. Esse é o problema, essa é a questão. Porque ter parte com o mundo não faz parte do projeto de Deus, de jeito nenhum.
Em Tiago capítulo 4, versículo 4, vai dizer: infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu acredito que você não quer Deus como inimigo. Eu quero acreditar nisso. Em 1 João capítulo 2, 15 ao 17, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidado com essa falácia de que Deus ama todo mundo incondicionalmente. Cuidado com essa mentira. Que Deus ama incondicionalmente, independente das circunstâncias, independente do que a pessoa faça. Cuidado, o morno é vomitado. Quem tem parte com o mundo, a Bíblia está dizendo, não sou eu, o amor do Pai não está nessa pessoa. Quem ama o mundo e o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Em parte com o mundo, Cristo vomitará a boca. Porque está na igreja e ao mesmo tempo está no mundo. É um apático, espiritualmente falando, que nada mais importa, tanto faz como tanto fez. Não acredita bem. E Paulo nos dá um conselho muito importante em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Versículo 17. Porque dizes tu, olhe como a apatia espiritual estava grande, como a indiferença e o formalismo eram imensos. Versículo 17, porque dizes tu, rico sou e tenho enriquecido e nenhuma necessidade tenho e não tens sabido. Jesus está dizendo que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja pensava que porque tinha recurso financeiro, estava tudo bem. Tenho de tudo, não preciso de nada. Cristo diz, é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E esse é o texto original, retirado do texto dos receptos. Algumas versões traz coitado e traz infeliz. Mas a palavra é desgraçado. Desgraçado. Vamos já entender o porquê. Quais são as causas para a mornidão espiritual? Apego à prosperidade material e uma falsa autossuficiência. A pessoa pensa que está tudo bem. E essa congregação dizia, estamos ricos, não temos falta de nada. Mas a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Está lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10. O jovem rico não quis seguir Jesus, porque Jesus disse para ele, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. E ele vai ficar muito triste, porque ele tinha muitos bens. A riqueza corrompe o entendimento das pessoas. A falsa sensação de que está se agradando a Deus. Muitas pessoas pensam que compram Deus, que porque ofertam bastante, contribuem bastante nas suas congregações, Deus não vai olhar para os seus pecados. Cuidado, isso é mentira. Deus não quer saber de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. O que precisa da contribuição da igreja é a obra de Deus aqui na terra. Mas Deus não precisa de nada. E as pessoas pensam que podem comprar Deus, mas não compram. Deus é incorruptível. E essa falsa sensação de que está se agradando a Deus acaba permeando a vida das pessoas. Por que é desgraçado? Porque desgraçado
é desprovido de graça. E quem se afasta de Deus não está na graça de Deus. É um desgraçado, é uma desgraçada, porque não tem a graça de Deus na sua vida. E era o que acontecia com aquela congregação. Desgraçada, não tem, é desprovida da graça de Deus. Miserável, pensavam que estavam ricos materialmente, mas Deus diz: vocês são miseráveis, vocês não têm nenhum tipo de valor espiritual. Miseráveis, pobres, desprovidos totalmente de recursos espirituais, cegos, desprovidos de visão espiritual e nu, podiam ter as roupas mais pomposas da época, mais sofisticadas, feita com a lã negra que eles exportavam. Podiam ter os vestidos mais belos, as túnicas mais bonitas, mas Deus diz para eles: vocês estão nus, desprovidos de vestes espirituais. Nus. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Esse é o conselho de Jesus. Há um adágio que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava. Mas Deus é maravilhoso, Ele não está ligando para isso não. Ele dá um conselho maravilhoso, muito bom. Em Isaías 28, 29 diz assim: até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. É um conselho de Deus que está sendo dado para aquela igreja. E qual é o conselho? Compre ouro, adquira ouro. Isso aqui não é ouro material, é riquezas espirituais. Provérbios 8, 18. Riquezas e honra estão comigo, diz o Senhor. Sim, riquezas duráveis e justiça. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa é a riqueza verdadeira. E Cristo diz: compre vestes para cobrir a nudez do pecado. Quando Adão pecou, que Deus foi chegando no jardim, ele se envergonhou e quis cobrir a sua nudez. Mas Deus quer nos cobrir com Cristo. Cristo tem que ser o nosso revestimento. Romanos 13, 14. Mas revestivos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Essa é a veste verdadeira para encobrir a vergonha do pecado, a nudez do pecado que muitas pessoas têm. E ele diz: compre de mim colírio para adquirir visão espiritual. Aleluia. Jó, ele conhecia Deus, mas no final de passar por toda aquela tribulação, lá no capítulo 42, versículo 5, ele vai dizer: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. É o que Jó vai dizer. Nós andamos por fé, não por vista. É o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem seguir o conselho divino para obter a verdadeira riqueza, vestes e visão espiritual, será novamente alvo da graça de Deus. Aleluia. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o que ele vai dizer. Ele repreende porque ele quer o nosso bem. Ele castiga porque quer o nosso bem. E o arrependimento é uma ação de zelo pela própria alma. Quando ele diz arrepende, sê pois zeloso e arrepende, está dizendo ser zeloso com a tua alma, para que tu não se perca. O versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em muitas congregações, em muitos corações, Cristo está do lado de fora. Mas ele está fora, batendo. Lázaro estava morto e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E interessante como até um morto ouviu a voz potente de Cristo. E as pessoas hoje, infelizmente, muitas vezes não ouvem a voz de Jesus chamando. E ele vai dar a promessa no versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono.
Apocalipse 22, 3 ao 5. Ali não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo tem tronos para a sua igreja. E ele encerra a carta com a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não tenha ouvidos moucos para receber a palavra de Deus, mas receba com alegria, porque ele vai dizer: eu repreendo e disciplino a tantos quanto amo. Então essa palavra é para gravarmos na tábua do nosso coração e buscarmos mais a Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde para a glória e o louvor do seu nome. E assim encerramos esse compilado, das 7 cartas do Apocalipse. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Bendito seja o Senhor. Tens falado entrando no teu altar, dizendo que tu és vivo e que tudo possuis, e não sabes que a minha graça não tens. És miserável e pobre, cego e nu. Te aconselho que